Vocês estão bem, gente? Tem graça hoje neste lugar. Eu já podia ir embora para casa feliz. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no seu capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vamos ler um verso. Enquanto os irmãos acham, quero agradecer aqui a oportunidade, dizer que estou debaixo da bênção do meu pastor, pastor Samuel. Ele envia um abraço ao pastor Márcio. Quero agradecer ao Fernando, que teve a coragem, e trazer um abraço do meu pastor, pastor Uri Barros, que nós trabalhamos juntos ali na sede da Lapa, e ele mandou um abraço para vocês. Todos acharam, meus irmãos? Vamos ler o verso 2. Diz assim: a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? Meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração há muito tempo, e eu não sabia o que eu ia pregar. E Cristo manifestou o meu espírito falando: eu já te dei o tema há muito tempo, prega isso. E esse tema está subordinado a um título diferente, chamado Uma Terra Chamada Adão. Quantos de nós já ouvimos falar de Gênesis? Quantos de nós já pesquisamos no celular a história da criação? E agora eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Alguém já teve a curiosidade um dia de saber mais sobre a história de alguém? Amém? Quantos já procuraram no seu celular a história de alguém famoso? Seja ele um grande pastor, seja ele um cantor, um jogador, um artista. Muitas vezes nós usamos a internet para fazer a procura e conhecer a história. Da onde ele veio? Qual que é o nome dele mesmo? E nós sabemos que com o advento da pós-modernidade, tudo está muito mais fácil. Se eu falar uma palavra errada, os irmãos conseguem em poucos segundos entender qual é a palavra, se ela está errada, se ela está certa, qual é o seu significado. Em um clique vocês podem ir ao Japão, em outro clique vocês podem voltar. Tudo isso sem vocês saírem do lugar onde vocês estão. Imagina que maravilha vocês assistirem um culto lá no Japão. Quando nós queremos saber quem de fato é aquela pessoa, nós começamos a pesquisar a história dela. Quantos de nós já demos um Google para pesquisar qualquer coisa na internet? Eu, quando preciso fazer alguma coisa em casa, e eu sou muito hábil com as coisas de casa, minha esposa que está ali sabe, eu dou um Google para tentar fazer. E aí nós conseguimos entender como que funcionam as coisas, como aquilo se faz, como aquela pessoa começou, qual é a história dela. Muitas vezes nós não temos acesso restrito, pastor Márcio, muitas das pessoas que nós queríamos conhecer, então nós pesquisamos. Mas hoje eu quero fazer um convite especial para vocês. Vamos entender como tudo estava bom, mas de repente as coisas mudaram. Hoje a gente não vai usar Google, hoje a gente não vai usar Safari, Firefox, a gente não vai usar Instagram para pesquisar. Hoje nós vamos usar o Espírito Santo, e Ele nos deixou algumas lições, e eu quero falar sobre essas lições. Para começarmos, nós precisamos voltar ao início de tudo. Na minha igreja, nós cantamos: quero voltar ao início de tudo. E não tem como nós, cristãos, pentecostais, não entendermos da onde nós viemos, não entendemos quem é o nosso Pai. Então, para isso eu convido vocês a mergulharem em Gênesis. E hoje, se nós pudéssemos, seriam teletransportados para um lugar onde não há nada. Imagina você ir para um lugar que não existe nada. É como se o pastor que inaugurou essa igreja
visse esse terreno, só que não tem o púlpito, não tem as cadeiras, não tem as paredes, mas o Espírito Santo já mostrou para ele que aqui ia ser uma igreja. Não havia nada, mas o Espírito mostrou que haveria tudo. O que é algo sem forma? O que é algo vazio? Imagina esse copo d'água, já está pela metade, mas a água tomou a forma do copo. Imagina o copo sem a água. Temos um copo, mas não temos mais a forma da água. Agora imagina um copo sem copo. É o copo sem forma. Você consegue imaginar como estava o mundo? Não tinha forma, estava vazio. Havia trevas sobre a face das águas, mas tinha alguém que pairava sobre a face das águas. Talvez você só está vendo trevas hoje, mas eu quero te convidar a olhar para cima, que tem alguém pairando sobre as águas. Talvez você ache que está tudo sem forma na sua vida, mas tem alguém que está pairando sobre a face das águas. E aí nós começamos a ver Deus dizendo apenas uma palavra. Muitas vezes nós queremos que Deus venha com um poema. Muitas vezes nós queremos que Deus desça e diga: assim diz o Senhor. Mas na criação de tudo bastou uma palavra chamada haja. Ele não precisou gritar, ele não precisou elaborar um poema. Ele só disse: haja luz, e houve luz. Eu quero te dizer que basta uma palavra do bom mestre. Aonde está em trevas, virará luz. Antes a terra estava sem forma, a terra estava vazia e havia trevas. Depois da primeira palavra dele, a terra já tinha luz. E eu imagino isso daqui como um casal de jovens que entra no seu apartamento e não tem nada, pastor. Só que aí Deus começa a abençoar, aparece uma cama. Deus começa a abençoar, aparece uma geladeira. Deus começa a abençoar, aparece um ar-condicionado para ele não passar calor. E às vezes a gente está vivendo e não percebeu, mas teve um início, quando alguém olhou e falou: meu Deus, eu preciso de um lugar para mim. E você entrou pelas portas, viu a planta, da planta você imaginou, você entrou no apartamento, viu o apartamento todo vazio, mas você imaginou e falou: ali vai ficar os armários, aqui vai ficar a geladeira, aqui vai ficar a sala, aqui é o meu quarto. Talvez você não esteja enxergando, parece tudo em branco, mas eu quero te dizer que tem um Deus que já está vendo lá na frente e está falando hoje sobre o jardim do Onara: haverá luz. E ele continua dizendo: haja firmamento. Tem algum engenheiro aqui? Alguém que trabalha na obra? Eu não trabalho, irmãos. Mas eu vi um amigo meu engenheiro falando: Elian, se a gente não fazer um bom fundamento, cai. Mas se não tiver um bom firmamento, também cai. Imagina que está Deus olhando para o céu e falando: eu preciso colocar alguma coisa que sustente. É Deus falando: tem sustentação aí, igreja. Às vezes a gente lê Gênesis 1 achando que é só a criação do mundo, mas é Deus nos dando a receita de como chegar e acessar o santo. Antes não tinha luz, agora tem. Antes não tinha firmamento, agora tem. Vocês percebem que quando as coisas começam a entrar na palavra de Deus, tem um antes e tem um depois. E eu quero te convidar a voltar alguns anos da tua vida e se pergunta: quem era eu antes? E quem sou eu depois do haja de Deus na minha vida? Sabe
Sabe por que eu pergunto isso? Porque Deus no Gênesis 1, Ele vai usar dois tipos de palavra. O haja é quando não existe nada. Vamos trazer para os nossos dias. São causas impossíveis. Ninguém dessa terra consegue ajudar. Mas quando Deus começa a criar o haja e fala haja, as coisas começam a acontecer. E aí Ele começa a dizer: agora que já existe, eu tenho outra palavra para você. E Ele diz, lá no verso 11 do capítulo 1: terra, produza. Então o que nós estamos entendendo? Deus pega algo que não existe, que está sem forma, que está vazio, começa a dar forma, começa a preencher, começa a fazer aparecer luzes aonde não tem, começa a aparecer firmamento aonde não tem. E quando a terra já tem alguma coisa, Ele fala: agora terra, eu não vou criar mais do nada, eu vou usar você para gerar frutos. Quem sabe você é um agente de Deus hoje. E quem sabe Deus está falando: olha, eu vou te dar forma, eu vou te preencher, eu vou te fazer crescer. Para onde você chegar, você dá frutos. E talvez você fique pensando: vai acontecer algo cinematográfico aqui, Deus vai aparecer, o céu vai abrir. Ele falou: não, eu estou apenas criando de pouquinho em pouquinho em você, para você poder entender que vai ter um dia que você vai dar fruto, e os frutos não virão do nada, virá de uma palavra chamada haja. Ou seja, no teu início não tinha, mas eu te fiz crescer tanto, que agora você pode produzir. Estamos trabalhando um tema na Almadeb geral: primeiro em nós. Imagina se Deus fosse fazer direto Adão, onde que ele ia morar? Que casa Adão ia ficar? Primeiro em nós. Aí ele continuou dizendo: haja luminares. E aqui ele não está criando o sol, a lua, não. Ele está fazendo o seguinte: olha, eu já criei o firmamento, a separação. Agora eu vou fazer uma divisão. E essa é a única divisão santa que nós temos, que é a divisão do dia e da noite. É Deus falando: olha, agora eu já estruturei, agora eu vou começar a dar uma forma mais elaborada na terra. Eu vou começar a dizer para vocês quando é dia, e vou começar a dizer para vocês quando é noite. Só Jesus consegue fazer isso. Pregador, você falou Jesus, eu falei Jesus. Alguém conhece Oscar Niemeyer? Eu tive a oportunidade de ir para uma das cidades que ele projetou. E quando nós olhamos as obras, nós falamos: meu Deus, quem deu inteligência a esse homem para projetar algo tão grandioso? Quem passou pela Avenida Paulista conhece que o que ele arquitetou ainda é discutido de como foi feito. Ele, sem dúvida, era um homem dotado de uma inteligência do céu. E nós olhamos o que ele fez na terra. É algo tão maravilhoso. Ficamos muitas vezes atônitos, principalmente quem é arquiteto. Mas se eu te dizer que existe o arquiteto dos arquitetos, o engenheiro dos engenheiros, o pedreiro dos pedreiros, que criou uma terra, que começou a dar forma, que começou a fazer luminares, que começou a dar firmamento, que estipulou quando era dia, que estipulou quando era noite, que quando você fende uma rocha no meio, a rocha ela tem multicores, e você chama isso de falésias. Quem fez isso? O engenheiro dos engenheiros, o arquiteto dos arquitetos. Isso nós só estamos entendendo Gênesis 1. E eu te pergunto: ainda está preocupado com a tua vida? Ainda está preocupado com o que vai acontecer amanhã, 9 horas da manhã? É Ele que cuida da terra, irmão. É Ele.
Talvez você esteja tentando várias alternativas, e Ele trouxe esse doido. Eu ainda estou quieto ainda, daqui a pouco a gente explode. Ele trouxe esse doido para falar para você que é Ele que cuida da terra. Se Ele não mandar chuva, não tem chuva. Se Ele não mandar semente, não tem semente. Se Ele não mandar sol, não tem sol. Se Ele não mandar luz, não tem luz. Se Ele não mandar firmamento, não tem firmamento. Se Ele não mandar o dia, não tem dia. Se Ele não mandar a noite, não tem noite. Se Ele não mandar o ar, não tem ar. Se Ele não mandar nada, não tem nada. E você está preocupado? É Ele dizendo: eu consigo fazer coisas grandes no mundo, mas ainda consigo fazer coisas grandes aí dentro. Eu ainda consigo criar um mundo dentro do teu coração. Ainda consigo fazer o dia voltar dentro da tua vida. Ainda consigo fazer brilhar uma luz aí dentro de novo. Eu não sei como está a sua situação. Eu conheci o Fernando há poucos meses, mas Cristo grita ao meu coração, falando que hoje Ele trará luz a corações. Às vezes a gente senta aqui, pastor, e ninguém conhece a gente, ninguém sabe como está o nosso coração, mas Cristo abre uma chavinha e fala: eu olho tudo, eu vejo tudo, eu escuto tudo, e eu sei como que está o teu coração hoje. Eu sei como você entrou hoje. Eu sei as palavras que você me disse hoje. Eu não sou surdo, muito menos mudo. Eu ouço e eu respondo. Talvez Ele não te responda da forma que você quer, mas Ele te responda da forma que vai te fazer crescer. O Salmo 19 é um salmo que eu amo, porque nos dias tristes da minha vida me faz enxergar que Jesus, sem uma palavra, me mostra que Ele me cerca. O Salmo 19, se alguém puder, já está aqui. Os céus manifestam a glória de Deus. Quem anuncia o firmamento das obras das suas mãos? É Jesus. Imagina num dia triste, você olhar para o céu e ver o céu brilhar. Mas imagina num dia de tempestade como nós passamos. O céu está escuro, mas depois da tempestade aparece um arco-íris. Quem faz isso, irmãos? É Deus mostrando para você que quando você se achar sozinho, Ele está falando: aquilo que eu criei ainda anuncia as obras das minhas mãos. Aquilo que eu criei mostra o quão poderoso eu sou. Se eu sou capaz de criar um universo, eu sou capaz de mudar a tua vida. E o que é mais difícil? O céu manifestar a glória de Deus, ou Ele resolver o teu problema? E eu te pergunto, afinal, de que terra nós estamos falando? Eu vou fazer isso uma única vez, e é para você entender. Olha para o teu irmão e pergunta: qual é o teu nome, terra? Vocês ouviram alguns nomes, né? É essa terra aí que a gente está falando. É essa terra. Deus começou a fazer o processo criativo e salvífico em Gênesis. Só que essa terra hoje, ela não representa o globo, ela representa o teu coração. Ela representa você. Talvez você chegou na presença de Jesus e havia trevas na tua vida. Havia uma escuridão que ninguém entendia e você não sabia o que era. Mas teve um dia que você levantou a tua mão e parece que essas trevas dissiparam. Mas antes de você levantar a tua mão, havia alguém que pairava sobre a face das águas. E esse pairar é uma palavra do hebraico chamada roshapef. Ela transmite um sentido de movimento suave. Então imagina que o Espírito Santo, ele não está passando rápido, ele está passando devagarzinho.
devagar. E Ele está passando sobre a tua vida devagar. E o sentido dessa palavra é o sentido de um pássaro que fica passando em volta do ninho quando seus filhotes estão ali. O sentido é de cuidado, o sentido é de amor, de proteção. Muitas vezes você não estava nem aqui, você não tinha nem levantado a tua mão, mas o Espírito Santo já estava ouvindo a oração de alguém, e Ele está falando: eu vou pairar sobre a vida dele e não vou deixar morrer, porque vai ter um dia que ele vai levantar a mão, e eu vou entrar na vida dele, eu vou parar de pairar sobre a vida, e vou entrar no coração e vou fazer morada. É o Espírito Santo falando: eu só preciso de uma oportunidade para mudar a tua vida. E eu falo isso com ganho de causa. A minha avó era a matriarca da família na questão evangélica. A partir dela e do meu irmão, foram os dois primeiros crentes. Toda a minha família veio a ser crente. Só que a oração dela era diferente. A oração dela era: Pai, converte, Pai, cuida, eles são teus. Ela morreu, e talvez ela não vá me ver pregar. Mas o Espírito Santo que estava na vida dela pairou sobre a vida da minha família. E no leito de hospital, meu irmão que estava em coma, quando a minha mãe ajoelhou e falou: Deus da minha mãe, eu aceito o Senhor. Ela terminou de falar, meu irmão falou: mãe, eu acordei, dê-me algo de comer. É o Espírito que pairava, mas é o Espírito que entrou na vida de alguém. É o Espírito Santo. Ele é o mesmo Espírito Santo que um dia, quando minha mãe teve câncer, o meu pai não era crente. Teve um dia que ele aceitou a Jesus, e o que aconteceu? Mamãe foi curada. É o mesmo Espírito Santo. Às vezes ele vai agir da forma que você não espera, mas vai trazer o resultado que você pediu. É o Espírito Santo que paira sobre a vida daqueles que a gente pede, mas é o mesmo Espírito Santo que dá os frutos no coração daquele que aceita. Esse é o Espírito Santo. E lembra que a gente falou que Deus começa dizendo: haja. Lembra que eu falei Jesus? Sim, Jesus. Quando Ele diz haja, é um verbo, e verbo indica uma ação. A ação necessita de um sujeito, e João entende isso. João diz no seu capítulo 1, no seu verso 1: no princípio era, e o verbo estava com Deus, e o verbo, ele estava Ele estava onde? Talvez você não esteja enxergando Jesus. Talvez você fale: minha situação é impossível. Mas Ele está falando: eu sou o verbo, eu estava desde o princípio. Eu estou vendo quando você não tinha forma. Eu estou vendo quando você estava vazio. Eu estou vendo quando você estava nas escuridões. Mas eu estava lá. Eu estava lá. E a partir da palavra de meu Pai, eu comecei a entrar e mudança na tua vida, porque eu sou o verbo. E João continua dizendo: quase todas, é isso? Algumas, é isso? Todas as coisas foram feitas por quem? Pelo verbo. E sem ele, quem? O verbo. Nada do que foi feito se fez. Eu estou querendo te dizer que se não fosse Jesus na tua vida, irmão, você não estava aqui. O que você tem, se não fosse Jesus, você não teria. O que você é, se não fosse Jesus, você não seria. É tudo dele.
é tudo para Ele, e é tudo por causa dEle. Ele é o Verbo, Jesus é o haja na tua vida. Talvez esteja alguém aqui precisando de uma ação, e eu venho com uma palavra para você. Hoje o haja de Deus vai entrar na tua casa. Hoje o haja de Deus vai fazer mudança lá. Talvez você saiu de casa falando: pai, eu vou vir nesse culto, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso. E talvez quando a gente pede isso, a gente esquece que às vezes o que a gente precisa é remédio, e remédio dói. Mas Ele está falando: eu estou indo lá, eu vou fazer, eu vou curar, mas eu vou fazer do meu jeito, porque eu continuo pairando sobre a face das águas. Até que Ele venha. Alguém já teve a experiência de ser batizado com o Espírito Santo? É maravilhoso, né, irmãos? Mas eu quero te falar que a maior experiência que você vai ter na sua vida é falar: pai, eu te aceito. Pai, mais do que isso, mora em mim. Pai, venha fazer morada. Isso não está no esboço, mas eu preciso dizer. Neemias, quando estava reconstruindo os muros, tinha Sambalate, tinha Tobias e tinha o árabe Gesem. Eles estavam fazendo de tudo para Neemias não seguir o caminho. Vocês acreditam que se Neemias não tivesse o Espírito Santo dentro da vida dele, ele daria ouvidos a que Sambalate e Tobias falavam? Eu quero te dizer, não basta só estar na obra, não basta só estar tampando muros, você tem que estar ligado no céu. Porque quando você está ligado no céu, Sambalate e Tobias vai falar com você, você vai falar: eu não tenho tempo para você, eu não tenho tempo para te ouvir, porque eu estou fazendo uma grande obra, e essa eu não posso parar. Não, mas vem, desce aqui. Eu não vou descer, eu estou fazendo uma grande obra. Sabe que Neemias está falando: olha, eu me comprometi com o meu rei, e eu falei para ele que eu ia fazer a obra e eu voltava, então ninguém pode me parar. Só que a gente só não para se o Espírito de Deus estiver na nossa vida. Sabe por que eu estou falando isso sobre Neemias? Vocês já viram uma árvore morta produzir frutos? Se vocês viram, me contem onde foi, que eu quero tirar uma foto com ela. Eu quero ver onde está essa árvore. Só árvore boa produz frutos. A gente não vê árvore morta produzir frutos. A gente não vê árvore de galhos fracos produzir frutos. A gente entende que no Gênesis, Ele primeiro preparou a casa, Ele primeiro deu forma, Ele primeiro te estruturou, te deu firmamento, Ele primeiro criou em você algo que você não conseguia criar, para depois falar: olha, produza frutos. Ou seja, o primeiro em nós, porque depois vai ser através de nós. E hoje Ele te chama a produzir frutos. Mas não sou eu que diz isso, é João. João parece que conhecia um pouquinho o bom mestre, né? Parecia que ele sabia quem era Jesus. Ele diz lá no capítulo 15, no verso 16: não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Você tem um nome? Ele te chamou, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em teu nome, em meu nome, pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Parece que tinha alguém lendo Gênesis quando estava escrevendo, e é por isso que a Bíblia é inerrante,
Quando Ele cria a terra, Ele fala: produza frutos. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento e fala: olha, se dependesse de vocês, vocês não me escolheriam, mas antes da fundação do mundo, eu vos escolhi. E mais do que escolhi, eu os nomeei. O que é nomear? É quando o nosso pastor fala: olha, vá a uma igreja e me represente. Eu te nomeei, eu te dei a minha autoridade para ir lá, eu te dei a minha carteirinha. Você não está indo mais no teu nome, você vai no nome de Jesus. E que bom seria se todo mundo andasse no nome de Jesus, porque quando nós andamos, nós começamos a dar frutos, e esses frutos eles não morrem, eles permanecem. E eu posso dizer que eu vejo muitos frutos que permaneceram. Daragás. Talvez não era para vocês estar aqui, talvez não era para eu estar aqui. Com um ano eu parei de respirar, mas não foi um dia, foram todos os 365 dias. Eu dormia, parava de respirar, e meus pais me levavam ao hospital. Eu tinha uma doença que eu parava de respirar. Só que um dia Ele me nomeou, Ele falou: Ele não me escolheu, mas eu escolhi Ele. E um dia Ele vai estar lá em Jardim Donária falando do meu nome, porque eu quero que dá fruto, e esse fruto permaneça. Talvez você não tinha escolhido Ele, mas Ele foi no lamaçal do pecado, arregaçou as suas mangas e te tirou do mundo e te trouxe para a casa dele, e está falando para você: eu vou te nomear para ir dar fruto, mas antes eu vou te dar forma, antes eu vou te encher. É o Espírito Santo falando: tem propósito, tem promessa, mas antes eu vou te dar forma. E Ele continua, Ele disse: haja luminares. Ele te criou, te encheu, te deu firmeza e te fez para ser luz, e te fez separação entre dia e noite. E nós sabemos que o dia representa santidade, bondade, e noite, desobediência. Ele está falando: aonde você pisar tem que ter separação. Mas quem diz isso, Elian? É você? Não sou eu, irmãos. Mateus diz, Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Das terras, dos mares, dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. É Ele falando: eu estou te preparando para quando você ser luz, aonde você trabalha, aonde você estuda, na rua, na biqueira, aonde seja, você vai ter que ser luz, e você vai fazer separação do bem e do mal, porque eu não te enviei para ficar escondido, eu te enviei para brilhar lá fora. É Jesus falando o seguinte para a gente: eu tenho uma obra para você, eu tenho uma promessa para você, e você precisa ganhar forma, você precisa se encher, porque vai ter um dia que essa luz vai precisar brilhar. Se apagar essas luzes aqui, a igreja fica apagada, certo? Mas imagina Jesus olhando do céu e procurando os fiéis da terra, onde a luz brilha, porque Ele fala que você é a luz. Só que aí, todos nós temos esse dia, e eu vou para o final. Talvez na sua história, Deus foi te preparando, foi te moldando, foi te conduzindo, te deu forma, te preparou, mas chegou um dia que aconteceu o Gênesis 3 para você. Teve um dia em que tudo deu errado.
Teve um dia que você preferiu fazer a escolha errada. E aquela conexão que você tinha com Deus desapareceu. Parece que trocaram a senha do Wi-Fi do céu, e você está tentando conectar e ninguém consegue. É Jesus falando para você: olha, eu não troquei a senha, é você que não consegue mais acessar. E aí, a partir disso, os frutos que você dava cessaram. E aí, em vez de preencher com frutos, você conseguiu preencher, e em vez de dar frutos, você conseguiu dar ferrolhos, espinhos, ervas daninhas. Você agora, em vez de propagar a luz, você voltou para as trevas. E agora aquilo que era não é, aquilo que estava não está. E agora o que fazer? Como recalcular a rota? Como reconectar com Cristo? Como ser limpo de novo? Meus pais tinham um terreno, e todo feriado eles botavam a gente para limpar. E tinha erva daninha, tinha espinho, tinha tanta coisa lá que era difícil de limpar. E o que era para ser 1 hora virava um dia inteiro de trabalho capinando o terreno. E as suas mãos ficam machucadas. Esse é aquele que um dia saiu da presença do Senhor. Às vezes os obreiros, o pastor vai lá e tenta capinar, ajudar, tirar os ferrolhos, tirar os espinhos, e aquela pessoa não quer mais nada porque está sem conexão. E as respostas são para machucar, as respostas são para ferir. Só que eu quero te falar que há uma esperança para você hoje. E eu estou olhando, e talvez você esteja pensando: mas somos todos crentes. E eu te pergunto: quem era Adão? Quem criou Adão? Quem fez ele? Talvez exista um jardim do Éden, que você tinha uma conexão com o Pai, que você conversava com Ele, você contava os seus dias, e ali retrata uma cena de intimidade entre um pai e um filho. E é quando o pai chega e fala: filho, me conta como foi seu dia. E o filho alegre conta: pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nossa, eu dei nome para os boizinhos, para as ovelhinhas. E o pai se alegra. Que pai não se alegra de ver o filho contente, contando o que ele fez? Mas tem um dia que você tomou a decisão errada, e o pai desceu no jardim, e ele começou a te procurar: filho, cadê você? Filho, 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 cadê você? Eu desci no nosso ponto de encontro e estava aguardando esta tarde, e você com medo está escondido. Mas diferente do pai terreno, ele já sabia. Ele só estava perguntando: você tem coragem? Você tem coragem? Você tem coragem de abrir o teu coração para o teu pai e falar: pai, eu pequei. Pai, eu não sou digno de estar na tua presença. Pai, eu errei. É isso que ele queria ouvir. Mas talvez o medo nos domine ao ponto de nos esconder, pegar folhas e falar: pai, eu estava com medo. E fala: eu já sabia, meu filho, eu já te conhecia, e eu vou te colocar algumas consequências. Aquela conexão não tem mais. Aquele bate-papo, pastor, não existe mais. Aquela comunhão de todos os dias, esquece. E eu vou colocar alguém entre nós. Você não vai falar mais diretamente comigo. Eu vou colocar alguém
que uma vez por ano vai entrar e vai falar por você. Alguém gostaria de ter um intermediário entre você e Deus? Alguém que contasse o que você queria contar para Ele? Alguém que falasse o que está sentindo aí dentro de você para Ele? E você falava: olha, outrora eu falava com Ele e Ele falava comigo, eu chorava e Ele me consolava, eu me alegrava e Ele me abraçava, mas Ele não está mais no meu jardim. Só que antes de te dar as consequências, Ele te dá uma esperança. E Ele fala: olha, desta semente, e eu quero parafrasear para você falando: desta terra vai sair alguém que vai ser capaz de te reconectar comigo de novo. Vai sair alguém que vai ser capaz de morrer por você. Vai sair alguém que é capaz de pagar o preço que você não consegue. Vai sair alguém que vai ser capaz de sofrer o que você merece. Vai sair alguém que vai ser capaz de aguentar aquilo que você não aguenta. Vai sair alguém que serão propagados injúrias, que será propagados xingamentos, mas ele ficará calado por amor a você. Vai sair alguém da sua semente que vai salvar você de novo e vai te trazer de volta ao jardim. Aí o foraquel teregácia. E sabe qual que é o nome dele? É isso que eu amo da Bíblia. Ele começa falando haja, e ele fala na cruz: o haja está aqui, o haja está de braços abertos, o haja está sendo sacrificado por você. E o haja ao terceiro dia ressuscita, e o haja depois de 7 dias aparece ao templo e fala: paz seja convosco. Talvez você não entenda isso, mas na cruz o grito de Jesus foi: haja cruz, haja cruz, haja cruz. Porque a ação veio de um sujeito, e esse sujeito é santo, esse sujeito é maravilhoso, e ele fez o que ninguém fez. Ele amou como ninguém amou, ele te chamou como ninguém chamou. E hoje ele está no céu, olhando para você e falando: cadê você, meu filho? Aonde você está? Eu já fiz todo o trabalho. A cédula que era contrária eu cravei na cruz. E eu te pergunto: cadê você? Cadê você, meu filho? Mas eu sou crente pregador. Eu não estou falando disso. Eu estou falando: cadê você? 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 Há um grito que ecoa na igreja. Jesus perguntando: cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu te vi, eu te vi, eu te vi. É Cristo perguntando: aonde você está? E eu te pergunto: você vai sair desse culto, você vai acordar amanhã sem falar com Ele? Da wataia candorácia. E eu quero te dar uma notícia. Faz um som potente aí, varão. Talvez você não creia, mas eu creio. Vai ter um dia que a gente vai ouvir um som assim. Daue foragácia. Pastor, vai ter um dia que o Senhor não vai precisar sofrer mais. Vai ter um dia que o que está aí dentro vai sair, vai preencher de alegria. Vai ter um dia que Ele vai falar: o Senhor serviu a mim, então venha, compareça à minha mesa. Ah, Daragácia. Vai ter um dia que toda a igreja vai ouvir este som. E este som só ouvirá aquele que se encontrou com Ele.
acredita em relacionamento. Mas essa é a subida coletiva. Mas talvez você saia daqui, eu não quero atemorizar ninguém, e esse som toque para você. E eu te pergunto, cadê você? Cadê você? Será que você está preparado? O que adianta as poesias mais lindas? O que adianta viver nesse mundo se você não sente mais amor? Se você não sente mais paz? Se o que está aí dentro está te machucando, o que adianta as poesias? O que adianta só se alegrar aqui dentro e sentar no teu quarto e pedir ajuda para Ele? Ele está falando: a ajuda chegou, a ajuda chegou. Eu não quero mais falar com você através de pregador, eu não quero falar com você através de hino, eu não quero falar com você através de profeta. Chegou o dia, uragada canto uragácia. Chegou o dia que eu vou tirar o véu do templo, e eu quero falar com você face a face. Eu quero conversar com você como a gente falava antes. Eu quero falar com você no oculto. Eu quero gritar no seu coração as minhas promessas. Eu quero gritar no seu coração a minha paz. Eu quero gritar no seu coração restauração. Eu quero gritar no seu coração batismo com o Espírito Santo. Eu quero gritar no seu coração dons de profecia. Eu quero gritar no seu coração sabedoria. Mas eu preciso entrar. Eu preciso entrar. O que adianta? O que adianta você estar aqui e eu não estar aí? Tem gente que precisa se encontrar com Ele hoje. Tem gente que precisa voltar à presença dEle hoje. Está cantando, está dando testemunho, está ensaiando, mas não está na presença. Está sentado aqui falando glória a Deus, pulando. Está falando eu estou contigo, mas Cristo está do alto falando, mas você não está comigo. O que adianta? O que adianta? O que adianta cantar bem se eu não estou aí dentro? O que adianta pregar bem se a minha presença não está aí? Vai ter um dia que vão aparecer diante de mim falando, eu preguei, eu cantei, e Ele vai falar, parabéns para você, eu não te conheço, nunca te conheci. Sabe o que Ele está falando? Não é que eu não te conheço naquele momento, é que desde o início você não se entregou para mim. Você falou sobre mim, você cantou sobre mim, você falou na igreja comigo, mas você nunca se rendeu para mim. É melhor você sentar aí todo dia e falar com Ele, do que você só querer o serviço e não querer o dono da obra. Sabe por quê? O dia está chegando. O dia está chegando. E o que o pastor prega aqui, eu não sei o que o senhor prega, mas ele está falando que o que o senhor prega acontecerá. E só verá quem estiver na presença. Existem batalhas neste lugar que talvez a igreja não entenda, mas quem está na presença enxerga. Andau, afória. E Ele está te perguntando, cadê você? Cadê você? Você vai deixar passar essa oportunidade? Eu preciso resgatar o laço que nós tínhamos. Eu quero fazer um convite.
você entrou aqui e essa palavra falou com você, e ela ardeu no teu coração, ela subiu à tua mente e ela está gerando reflexão. Eu te convido, não precisa vir se quiser, só levante a tua mão e fale: eu aceito você, Senhor. Eu aceito o Senhor de volta. O sacrifício que o Senhor fez não pode ser desperdiçado. Eu quero ter uma nova vida, eu quero mudar, eu quero voltar a conversar com o Senhor. Mas se talvez você não conhece Ele, eu quero te apresentar. O nome dele é Jesus. Mas talvez você vai conhecer Ele como provisão, talvez você vai conhecer Ele como paz, como amor, como mudança. E eu te faço um segundo convite. Se você que já aceitou Ele, mas sente que tem alguma coisa diferente entre vocês agora, que mudou alguma coisa, e você não consegue ainda entender aonde que foi que as coisas se perderam, aonde que foi que tudo deu errado, aonde está o meu Gênesis 3, aonde que está o relato da minha queda, eu te faço um convite, e não demore, vem aqui à frente. Ele quer conversar com você, Ele quer se reconectar com você, Ele quer fazer aquilo que Ele te prometeu, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer religar de novo. Só Jesus vai fazer isso, é só Jesus. Talvez você esteja com vergonha, mas vergonha vai ser quando Ele perguntar para você onde você estava. Você me chamou para descer no jardim, eu desci, mas quando eu te procurei, eu não te encontrei. Aonde? Aonde? Vergonha é sair desse culto sem sentir a presença. Vergonha é sair desse culto, você tem paz lá em casa. Vergonha é sair, você tem o Espírito Santo morando. Isso que eles estão fazendo é a atitude mais nobre que um homem pode ter. Deus desce hoje no jardim deles, tem mais gente vindo. Deus desce hoje, Deus faz morada hoje. Eles estão entendendo que não adianta só cantar. Jesus está descendo no coração deles, está fazendo morada. Deus está religando de novo aquilo que perdeu. E os dias deles não serão mais como antes. Não será. Está chegando paz lá, está chegando amor lá, está chegando mudança. O Espírito Santo está pairando sobre eles. E eu te pergunto, cadê você? Cadê você? Não demora. O Espírito Santo tem pressa e Ele quer fazer mudança. Talvez você achou que 2024 podia ter sido o seu ano e não foi. Você está esperando 25 explodir. Ele está falando para a presença. Vem para a presença. Vem para a presença. Talvez vão falar que você está fora de moda. Talvez vão falar que você está mudado. Mas lá no céu Ele está falando: eu conheço. Eu conheço. Será que não é o meu projeto que eu fiz com as minhas mãos? Será que não é o meu filho que eu soprei o meu espírito? Será que não é aquele que eu vi na cruz quando eu morri? Será que não era que o Jardim Donar estaria lá? Ele quer fazer de novo. Depende só de você. Glórias a Deus, aleluia, Jesus Cristo, Deus, meu Pai. Pastor Gil, vem fazer uma oração para nós. Glórias a Deus, Senhor Jesus. Vamos ficar em pé. Oremos. Soberano Deus e